Bom dia a todos. Declaro aberta a 49ª sessão extraordinária da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereadores, Pastor Kennedy. Presente. Rodrigues. Presente. Kiyoshi Hirakawa, presente. Dizão. Presente. Túlio Camargo. Presente. Professor Giovanni. Presente. Rafael da Ípica. Biula. Abner Segura. Bruno Tan. André Dobar. Presente. Paulo Marrom. Presente. Zé da Vaca. Presente. Peço ao senhor secretário que dê prosseguimento à ordem do dia com a leitura das peças relativas ao processo da prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente ao exercício 2016, autos do ETC 4427 989 16/15, ou traço 15, esclarecendo que serão lidos o parecer do Tribunal, o relatório da Comissão de Orçamentos e Finanças, já que não houve manifestação por parte dos contribuintes de defesa prévia por parte do responsável legal. Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. TC 4427/989/16. Contas anuais, Prefeitura Municipal de Mairinque, exercício 2016. Assunto: prestação de contas da administração financeira, orçamentária e patrimonial de município. Prefeito Rubens Merguizo Filho. Procurador do Ministério Público de Contas, João Paulo Giordano Fontes. Fiscalização atual, UR9-DSF1. Ementa. Contas de Prefeitura Municipal. Parecer favorável. Cumprimento dos principais índices legais e constitucionais. Fiscalização ordenada no ensino. Insuficiência na aplicação da parcela diferida do Fundeb, relevada por ser valor diminuto. Vistos, relatados e discutidos os autos. Pelo voto do auditor substituto de conselheiro Márcio Martins de Camargo, relator, e dos conselheiros Antônio Roque Stadini, presidente, e Dimas Eduardo Ramalho, a Igreja Segunda Câmara, em sessão de 4 de setembro de 2018, decidiu emitir parecer favorável à aprovação das contas prestadas pela Prefeitura Municipal de Mairinque relativas ao exercício de 2016, exceção feita aos atos porventura pendentes de apreciação por este tribunal com determinação à fiscalização. Determinou que seja aplicado na educação o valor correspondente a R$ 7.210,60 no próximo exercício, depositando imediatamente o referido valor na respectiva conta do Fundeb. Na ocasião, reconheceram-se definitivos os seguintes resultados contábeis: aplicação no ensino, 25,86%. Recursos do Fundeb aplicados no exercício, 99,98%. Aplicação na valorização do magistério, 63,54%. Despesas com pessoal e reflexos, 47,96%. Aplicação na saúde, 22,34%. Transferências ao Legislativo, 6,59%. Execução orçamentária superávit, 0,13%. Determinou, por fim, o arquivamento definitivo de eventuais expedientes eletrônicos referenciados, ficando ainda autorizado o arquivamento, quando oportuno, do presente processo. Publique-se e, quando oportuno, arquive-se. São Paulo, 4 de setembro de 2018. Antônio Roque Stadini, presidente. Márcio Martins de Camargo, relator. Relatório da Comissão de Orçamento e Finanças, da Comissão Permanente da Câmara Municipal de Mairinque. Coube a esta Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade
a emissão de parecer que irá subsidiar a deliberação acerca das contas municipais do ano de 2016, juntamente com o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TC 4427.989.16. Seguiu-se o roteiro estabelecido pela legislação aplicável e, com este, encerra-se a fase de instrução para a deliberação do plenário, que é o soberano acerca da presente matéria. Vários são os pontos a serem discutidos e para cada um deles foi necessária uma exposição dos motivos e da motivação necessária para se chegar à conclusão mais aceitável do ponto de vista técnico, administrativo e ético. Do parecer do Tribunal de Contas, a função reservada de forma expressa pela Constituição da República ao Poder Legislativo da fiscalização externa e que será auxiliado nesse mistério pelo Tribunal de Contas. A matéria relacionada à obrigatoriedade, apreciação e ao julgamento das contas anuais prestadas pelo chefe do Executivo é tratada pela Constituição da República de 1988, notadamente nos artigos 70 e 71, inciso 1, especialmente para os municípios no artigo 31, parágrafo 1º e 2º, devendo essas prescrições serem simetricamente observadas pelas Constituições dos Estados e leis orgânicas dos municípios. É bastante clara e precisa que compete ao Legislativo, e somente a esse poder constituído, julgar as contas de governo do chefe do Poder Executivo, depois da necessária e indispensável atuação do Tribunal, mediante a emissão de parecer prévio sobre tais contas. Importante frisar que os tribunais ou órgãos de auditoria externa ou de fiscalização são classificados em 3 modelos. 1. Westminster Model. Centralização dos poderes sobre todas as matérias de órgão. Collegiate Model, função delegada a um board com decisões consensuais. Napoleonic Model, adotado por Brasil, a organização de auditoria não é apenas autônoma como as demais, mas também distante do legislativo, apesar de auxiliar o mesmo, como no Brasil. Para os autores, o modelo adotado pelo Brasil, a auditoria, neste modelo, subsidia o Legislativo com pareceres técnicos das contas do governo e está em perfeita consonância ao princípio da separação dos poderes, uma vez que o Legislativo representa o povo, fonte primária e titular dos recursos e bens públicos. Não é por demais mencionar que a existência dos órgãos de auditoria ou de fiscalização remontam à época dos faraós, onde tinham a denominação de escribas que fiscalizavam o cumprimento dessas atividades, além de supervisionarem a administração pública e responsabilizar-se pela cobrança de impostos. Encontra-se na Roma Antiga sinais de atenção com a coisa pública, pois, como destaca Luiz Bernardo Dias Costa, existem registros de que o Senado, com auxílio dos questores, promovia a fiscalização dos recursos do Tesouro. Quanto à atuação dos tribunais de conta, a literatura existente identifica 3 tipos de procedimentos de auditoria realizados por organizações de auditoria do governo. São 1. Financeiros, relacionados à confiabilidade das demonstrações financeiras. 2. Legalidade, relacionada ao cumprimento das leis. 3. Desempenho ou operacional, relacionado à eficiência do uso de recursos públicos. Lino e Aquino continua o artigo dizendo que a emissão de relatórios de auditoria financeira é fundamental para instrumentalizar a aplicação da coerção pela rede de controle externo sobre a administração pública, principalmente considerando os avanços recentes na ótica patrimonial da contabilidade pública, a qualidade das auditorias financeiras entregues pelas organizações de auditoria potencializaria a efetividade da atuação da rede de controle na coerção aos governos. Qualidade da auditoria é a probabilidade conjunta de determinado auditor detectar distorções relevantes nas demonstrações financeiras do auditado. E 2. Reportar essas distorções. A deliberação dos tribunais de contas, embora seja conclusiva, não tem conteúdo decisório, pois o parecer prévio constitui peça técnico-jurídica de natureza opinativa, cuja função é subsidiar, frisa-se, o julgamento das contas, que é de competência exclusiva do Legislativo. É certo que a legislação deu aos tribunais de contas uma gama de atribuições distintas que, além de fiscalizar,
pode e deve realizar pesquisas e investigações com o fim de reunir dados sobre temas ligados ao seu campo de atuação e permite que se proceda à sistematização, a dar organicidade e firmar um significado técnico aos dados coletados ou que coletados de órgãos, entes ou de outras pessoas. Tomando-se a Constituição Federal como fonte, são 3 as formas pelas quais a Constituição determina que o Tribunal de Contas da União, e por aplicação simétrica aos Tribunais de Contas dos Estados e Municípios, auxilia o Poder Legislativo. 1. Por intermédio da análise das contas anuais do Executivo, não só, mas o principal para agora, é da emissão de simples parecer opinativo prévio sobre sua regularidade. 2. Auxilia o Legislativo com inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. E 3. O Tribunal de Contas pode opinar na decisão acerca da sustação de contratos administrativos. O Tribunal de Contas, ao elaborar o parecer, este deve ser analisado pelo Poder Legislativo, cabendo-lhe o julgamento das contas, quando o legislador constitucional atribuiu ao Tribunal de Contas a função de auxiliar, bem andou. Porque é de todos sabido que nem sempre os legisladores têm conhecimentos suficientes para apreciar os atos da administração pública, ou mesmo não ocorrendo com os conselheiros de tribunais de contas expertos no assunto. A Constituição da República, ao prescrever que se observe o procedimento complexo Tribunal de Contas e do Poder Legislativo para o julgamento das contas anuais de governo prestadas pelo chefe do Poder Executivo, almeja que a decisão sobre tais contas de cunho político-administrativo não tenha apenas valoração política, mas também fundamentação técnico-jurídica consubstanciada no parecer prévio do Tribunal de Contas. O Supremo Tribunal Federal, guardião e intérprete maior da Constituição, reconheceu na ação direta de inconstitucionalidade, ADI número 261-9, a imprescindibilidade do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas sobre as contas de governo do chefe do Poder Executivo Municipal, não podendo o diploma inferior à Carta Federal alterar, de forma significativa, o sistema de controle externo estabelecido pela Constituição da República. Isso porque contas são analisados os planos de governo e respectiva execução, sobre os enfoques orçamentário e financeiro, aspectos contábeis e patrimoniais da gestão, bem assim o cumprimento de limites constitucionais e legais, gastos com ensino, saúde e pessoal. Importante considerar é o interesse pelo julgamento das contas anuais de governo não pode ser prescrutado apenas sob o enfoque delineado pelos princípios da eficiência e da razoável duração do processo, pois o julgamento tem dimensão metaindividual, por tratar-se de direito de toda a coletividade e não apenas do prestador. O direito, ou a pretensão de a sociedade a obter informações para avaliar a gestão pública de seus representantes, ou mesmo a vida regressa daqueles que se candidatam a representá-la, jamais em tempo algum pode decair ou prescrever, porquanto o poder é exercido em nome do povo, o que faz da escolha pelo voto popular depositado nas urnas eleitorais a mais lídima, salutar e desejável forma de depuração política. Assim, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais emendou ação direta de inconstitucionalidade, número 12643/3, letra B, inciso 7, do artigo 39, segundo do artigo 135, artigo 136 e 137 da Lei Orgânica do Município de Medeiros, aprovação e rejeição das contas por decurso de prazo, impossibilidade, ofensa aos artigos 62, 20, 165, parágrafo 1º e 180 da Carta Mineira. O Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas, exerce a fiscalização orçamentária do município, porém, sua atuação limita-se aos contornos fixados pela própria Constituição. Entre estes, não está a possibilidade de aprovação ou rejeição de contas por decurso de prazo. Assim, são inconstitucionais as expressões encontradas na letra B, inciso 7 do artigo 39 do parágrafo 2º do artigo 57,
no parágrafo 1º do artigo 135 e nos artigos 136 e 137, todos da Lei Orgânica do Município de Medeiros, porque ofendem o disposto nos artigos 62, inciso 20, 165, parágrafo 1º e 180 da Carta Mineira, aquilo que diz respeito à aprovação e à rejeição fictas das referidas contas, sendo defeso ao legislador municipal dispor sobre regras diferentes para o processo legislativo orçamentário das tratadas pela Constituição Federal. E assim, ou sendo, não há julgamento ficto de contas, como também não há aprovação ficta. A Constituição Federal exige a ação do Poder Legislativo aprovando ou rejeitando as contas, prevalecendo ou não o parecer prévio recomendado a aprovação ou rejeição. Não é permitido por omissão à Câmara Municipal delegar ao Tribunal de Contas, isto porque somente o julgamento da Câmara é que pode ser impugnado e não o mero parecer prévio do Tribunal de Contas. A análise técnica no âmbito das Cortes de Contas é sempre fundamentada, motivada e segue a forma prevista em lei, culminando em decisão que somente pode ser descaracterizada se tiver descumprido os requisitos necessários para a prolação da sentença, devido ao processo legal, motivação e fundamentação da decisão jurisdicional. Portanto, diferentemente do Tribunal de Contas, onde seus conselheiros devem motivar suas decisões e por maioria se delibera a emissão de parecer favorável ou não, o colegiado de vereadores não tem precisam motivar suas decisões. Entende-se por órgão colegiado como sendo aqueles em que há representações diversas e as decisões são tomadas em grupos, com aproveitamento de experiências diferenciadas. O termo colegiado diz respeito à forma de gestão na qual a direção é compartilhada por um conjunto de pessoas com igual autoridade que reunidas decidem. No órgão colegiado inexiste a decisão de somente um membro. Por isso, os integrantes, quando não obrigatórios, estão dispensados de motivar seu voto, mesmo porque a decisão é política e não carece de motivação ou fundamentação a decisão do Poder Legislativo que rejeita as contas da municipalidade de acordo com o parecer exarado pelo Tribunal de Contas do Estado. No entanto, é necessária a apresentação de parecer por parte da Comissão de Orçamento e Finanças, onde, em sendo contrariado o parecer do Tribunal de Contas, encontrar-se-á a motivação do proponente do decreto legislativo. Os membros podem ou não concordar com a manifestação da comissão, também órgão colegiado. Deve-se dar ciência ao responsável pelas contas do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças para que possa ser motivo de contraditório e o exercício da ampla defesa inclusive do plenário. Deve-se dar ciência ao responsável pelas contas do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças para que possa ser motivo de contraditório e o exercício da ampla defesa inclusive no plenário. Da decisão proferida de forma coletiva ou individual, nem o judiciário pode adentrar no mérito. Claro está que o judiciário não pode adentrar o mérito das deliberações da mesa, das comissões do plenário, nem deve perquirir as opções políticas que conduziram à aprovação ou rejeição dos projetos, proposições ou vetos. Por ser um ato de julgamento, mas sem a necessidade legal de motivação de seu voto, não cabe perquirir os fundamentos que levaram o integrante do Legislativo a deliberar de forma favorável ou contrário. Como se reafirma, o ato de aprovação ou rejeição de contas de agente político, governador do Estado, é ato próprio da Assembleia, não podendo nele imiscuir-se o Judiciário, a quem compete tão somente o controle da legalidade. Das contas anuais, cada pessoa que analisa um determinado fato ou mesmo texto legal irá extrair disso um juízo de valor. Entende-se por juízo de valor um julgamento feito a partir de percepções individuais, tendo como base fatores culturais, sentimentais, ideologias e preconceitos pessoais, normalmente relacionados aos valores morais. No entanto, o juízo de valor, no âmbito jurídico, também pode ser entendido como uma qualidade positiva, desde que o julgamento seja feito tendo como princípio um conjunto de valores universais de cunho moral e ético. Em razão disso, as decisões judiciais podem ser modificadas, mas dentro do sistema recursal, mas não pode o judiciário intervir em ações políticas onde a discricionalidade é permitida. Sendo assim, em que pese a existência de irregularidades na condução da coisa pública,
Pode o julgador relevar por entender que não trouxe maiores prejuízos à coisa pública e que, por vezes, atendeu à finalidade pretendida, mesmo que forma diversa a que se tinha dado a norma. Isso não quer dizer que outro julgador tenha por obrigação que relevar, atenuar da mesma forma, ou seja, tenha por obrigação aceitar e não aplicar as sanções devidas ao caso em apreço, pois cada pessoa tem um jeito diferente de ser. Por este motivo, é que se tem julgamento onde colegiados são mais rígidos e outros nem tanto, pois para cada caso concreto há de se ter uma decisão, e por vezes diferente. Depois desta introdução, procuraremos responder algumas questões que nos foram feitas e responder, levando-se em conta o conhecimento acerca da matéria. Das irregularidades apontadas. Em atendimento ao princípio do contraditório e ampla defesa, foi dado a oportunidade do interessado de apresentar defesa ou se manifestar acerca do relatório dos agentes de fiscalização e da decisão proferida pelos conselheiros do Tribunal de Contas, mesmo já ter exercido perante aquela Corte. Diante disso, e com devido respeito aos integrantes daquele Conselho, não é aceitável as justificativas, as irregularidades apontadas pelos agentes de fiscalização corroboradores com os pareceres dos órgãos técnicos. Eis as irregularidades apontadas no acórdão daquele órgão. Quanto ao planejamento das políticas públicas, 1. A LDO não estabelece indicadores e metas físicas por ação. 2. Não há dotação orçamentária suficiente para atenção prioritária à criança e ao adolescente. 2. Não foi editado o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 3. Inobservância à legislação relativa à pessoa com deficiência, destacando-se as falhas de acessibilidade no Paço Municipal. Relativo ao controle interno, o responsável não é ocupante de cargo efetivo e a fiscalização ordenada no ensino. 1. Turmas com excessivo número de alunos. 2. Diversas escolas apresentaram falta de quadra poliesportiva coberta e de parque infantil, sendo que nenhuma delas possui laboratório de ciências. 3. Nenhuma escola pesquisada possui toda a quantidade de itens de instalação física recomendada pelo Conselho Nacional de Educação. 4. Falhas na manutenção nas unidades escolares visitadas, destacando-se instalações elétricas inadequadas, mobiliário inadequado, fiação elétrica exposta, lousas danificadas, sanitários desativados, entre outros problemas. Na fiscalização ordenada relativa ao controle de dengue. 1. A ausência de indicadores no Plano Municipal de Saúde, assim como de um Plano Municipal de Contingência de Dengue atualizado. 2. Descumprimento de atividades de controle vetorial prescritas nas diretrizes nacionais para a prevenção e controle da dengue. 3. Estrutura de controle vetorial inadequada, faltando insumos, pesquisa entomológica e pesquisa larvária. 3. Não realização de visitas bimestrais em 100% dos imóveis. Na fiscalização ordenada, merenda. 1. Recepção e conferência dos insumos para o preparo não é acompanhado por um nutricionista. 2. A cozinha não é adequada para o preparo. 3. Refeitório não atende às condições de higiene e limpeza. 4. Inexistência de alvará do Corpo de Bombeiros, AVCB, assim como de vigilância sanitária no prazo de validade. Já com relação à dívida a longo prazo, há inconsistências na contabilização e no ensino houve. 1. Glosa de restos a pagar não pagos até 31 de 1 de 2016, no total de R$ 7.210,60, reduzindo a aplicação total final para 99,98%. 2. Existência de professores de educação básica sem formação superior específica. 3. O município não vem atingindo as notas previstas no IDEB. 4. Demanda reprimida de vagas na educação infantil. Houve também, nos precatórios, a quebra da ordem cronológica e o não pagamento do precatório correspondente à multa existente proveniente de condenação judicial e obrigação de fazer, e que não foi cumprido, junto ao Ministério Público. Além destas, houve o descumprimento de exigências legais para com as informações junto àquele tribunal, bem como a
bem como a existência de cargos em comissão desprovidos de adequados requisitos para ocupação e ainda despesas com publicidade e propaganda em escrituração inadequada. Para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, essas irregularidades não comprometeram as contas municipais e que, por conta disso, houve parecer favorável com recomendação. Passa-se a análise destas e de outras levantadas no decorrer do julgamento destas contas. Não será analisado na ordem levantada pelo parecer do Tribunal de Contas. Das dívidas de longo prazo, cumprimento das exigências legais, atendimento à lei orgânica, instruções e recomendações do Tribunal de Contabilização das despesas com publicidade e propaganda. Separaram-se estes itens, uma vez que, sendo meras irregularidades e algumas graves, não se pode imputar diretamente a responsabilização do chefe do Executivo, uma vez que existe toda uma estrutura administrativa responsável por esta parte burocrática e, salvo se comprovadamente ele venha a ter, de forma deliberada, interferência na conduta profissional, impedindo-o ou retardando-o na prática. É certo que a falha na escrituração pode prejudicar a perfeita análise da situação econômica, financeira e orçamentária, mas pode ser considerado como significante para a rejeição de contas municipais. Planejamento das políticas públicas. Infelizmente, é recorrente esta prática por parte do administrador que geriu a cidade no ano de 2016. Foi motivo de menção por parte do ex-vereador Rodrigo da Imobiliária, contas de 2014, que é citado pelo ilustre vereador Bruno Tan, contas de 2015. Fica clara a intenção de não apresentar planejamento algum para a cidade e, ainda se for o caso, prejudicar as análises das políticas públicas eventualmente existentes. Como dito por Rodrigo da Imobiliária, mencionado por Bruno Tan, onde destaca, entre aspas, não se encontra nas peças orçamentárias nenhuma preocupação com planejamento, por mais difícil que seja o exato conceito. Percebe-se que as três das contas trazidas aqui, nenhuma delas traziam elementos que pudessem ser verificados a efetiva prestação de serviços e ainda a sua eficiência. Fica claro, portanto, a falta de preocupação com o planejamento da cidade. Como já mencionado em outros pareceres, o planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões presentes. O planejamento não é um ato isolado, portanto, deve ser visualizado como um processo composto de ações interrelacionadas e independentes. O processo de planejamento é muito mais importante que seu resultado final. No parecer das contas municipais de 2015, assim se manifestava a preocupação com o planejamento e que, após constatação de em anos anteriores, isso já ocorrera, assim se manifestou o relator daquela época. Entre aspas, manteve-se nos instrumentos de planejamento, aliado à falta de transparência e divulgação, os equívocos que foram mencionados em contas anteriores, 2013 e 2014, e que merece transcrição. É sempre rememorar para que não continue os próximos planos orçamentários a virem com irregularidade. Os indicadores previstos não correspondem à grandeza possível de ser verificar o seu atendimento. Indicadores podem ser compreendidos como instrumentos que permitem identificar e medir aspectos relacionados a um determinado conceito, fenômeno, problema ou resultado de uma intervenção na realidade. A literatura aponta diversas acepções acerca de indicadores, todas guardando certa similaridade conceitual. Para Ferreira, Cassiolato e Gonzalez, o indicador é uma medida de ordem quantitativa ou qualitativa, dotada de significado particular, utilizada para organizar e captar as informações relevantes dos elementos que compõem o objeto da observação. É um recurso metodológico que informa empiricamente sobre a evolução do aspecto observado. A principal finalidade do indicador é traduzir de forma mensurável determinado aspecto de uma realidade dada, situação social, ou construída, ação de governo, de maneira a tornar operacional a sua observação e avaliação. Os indicadores, portanto, são medidas, ou seja, uma atribuição de números e objetos, acontecimentos e situações de acordo com certas regras. Dentre as funções básicas que podem ter os indicadores, duas podem ser destacadas: função descritiva
e função valorativa. A função descritiva consiste em aportar informação sobre uma determinada situação social ou ação pública, como, por exemplo, quantidade de famílias em situação de pobreza ou número de estudantes que recebem bolsas de estudos. Já a função valorativa ou avaliativa implica em agregar informação de juízo de valor a partir da situação anterior para verificar a importância relativa de determinado problema ou se o desempenho do programa é adequado. Em que pese poder tecer críticas ao Legislativo em razão de eventuais falhas, não tem ele condições de fixar ou escolher os melhores indicadores, pois faltam elementos de planejamento e de elaboração das peças orçamentárias. Por conta disso, duas opções restam ao Legislativo. A primeira é a de rejeitar as peças de orçamentação ou é de deliberar com alterações pontuais tentando adequá-las a regras constitucionais e legais. Ainda que alguns poucos indicadores possam ser encontrados nas peças orçamentárias referentes ao ano de 2014, outros não atingem a que se propõe. A avaliação da eficácia das medidas implementadas pela administração, isto é, o total de serviços prestados ou bens produzidos em face das metas previamente definidas, é um dos fatores que não podem ser negligenciados na avaliação e no monitoramento de qualquer programa. Além dos indicadores voltados à mensuração da eficácia, pouco utilizados nas peças orçamentárias, PPA, LDO, LOA 2013, é necessário a adoção de outros que tratem diretamente de aspectos relacionados à efetividade, à economicidade, à eficiência e à efetividade. O primeiro é destinado ao caráter quantitativo da execução das ações governamentais. Os três últimos revestem uma dimensão mais propriamente qualitativa. Quanto à efetividade, é a medida do grau de atingimento dos objetivos que orientaram a constituição de um determinado programa, tendo como referência os impactos na sociedade. Já a eficácia é a medida do grau de atingimento das metas fixadas para um determinado projeto, atividade do programa em relação ao previsto. No caso do exemplo abaixo, o percentual de execução física e o percentual de execução financeira constituem exemplos de indicadores de eficácia da ação. Com relação à eficiência, é a medida da relação entre os recursos efetivamente utilizados para a realização de uma meta para um projeto, atividade do programa, frente a padrões estabelecidos. E, por fim, a economicidade ou economia é a minimização dos custos de aquisição dos recursos utilizados na consecução de uma ação sem comprometimento da qualidade desejada. Sendo assim, em razão dos instrumentos de planejamento não atenderem a aspectos quantitativos, a falta dos qualitativos é decorrência de sua falta. Por conta disso, as menções feitas, a dificuldade de se verificar o atendimento às metas pela falta de indicadores confiáveis ou mesmo impossíveis de mensurar a efetividade, a economicidade, a eficiência e a efetividade. A ideia de planejamento no direito público e mesmo na administração pública não é nova, mas vem carregada de uma nova dimensão na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela tem um conteúdo forte. A lei, em várias passagens, encarece a necessidade do administrador de planejar, no sentido de prever ações, projetar situações, diagnosticar com precisão o que deseja, o que dispõe, inclusive em termos de recursos públicos e como deverá concretamente alcançar as metas delineadas. A preocupação com o planejamento está plasmada por toda a lei. Ainda que o termo não apareça em outros dispositivos, a interpretação do conjunto da lei não deixa dúvidas. Sem um planejamento econômico e financeiro bem estruturado, nenhum administrador público conseguirá cumprir os objetivos da teleologia da lei. A transparência está na emissão de documentos que comprovem a saúde financeira da administração pública, documento esse que falta ao presente projeto. Infelizmente, o município sofrerá por muito tempo a falta de zelo pelo planejamento. Fecha aspas. Ao se realizar o planejamento, prevê-se, sonha-se, como será aquela circunstância no futuro, uma cena diferente da presente, levando-se em consideração que os fatos podem ocorrer de forma diversa. Por isso, a gestão avaliará
e irá gerir as situações de forma imediata, com fundamento no que foi inicialmente apresentado por meio do planejamento. Vê-se que no planejamento apresentado, o executado não havia dotação suficiente para atenção às crianças e ao adolescente. Este item deixa claro que essa política pública, que a realização obrigatória não tinha nenhum planejamento. Mais uma vez, foi mencionada a falta de elaboração do Plano de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos. Foi mencionado nas contas de 2014 e 2015, e mesmo com essas anotações, as audiências públicas, como anotado no ano anterior, não foram suficientes para a elaboração deste importante plano. O mesmo se diga com relação ao plano de mobilidade. No entanto, mesmo que o prazo fixado no artigo 55 da Lei 12.305 de 2010, que estabelece 2 anos para a elaboração, o município quedou-se inerte, mesmo com as cobranças do Tribunal e deste Legislativo. Outro plano desconsiderado pelo administrador foi o da implantação da legislação relativa à pessoa com deficiência e aponta falhas no passo municipal. A política, ou melhor, a falta de política à pessoa com deficiência não é novidade para este Legislativo. Várias foram as emendas apresentadas pelo ex-presidente desta Casa, o vereador Kiyoshi, privilegiando as pessoas com alguma deficiência, em especial a sua inclusão nas atividades desportivas, e mesmo com a aprovação destas, a administração não o destinou para a finalidade prevista. Estes valores eram sempre remanejados e destinados a outras atividades. A constatação de falhas de acessibilidade no passo municipal, não motivo, por si só, que possa levar a uma rejeição das contas municipais, mas a falta de uma política pública fica exteriorizada com esta verificação. Do controle interno. Outra irregularidade recorrente. A competência das pessoas que exercem cargo em comissão é de difícil mensuração e não pode ser colocada em dúvida, pois trazem componente de extrema importância e que de forma elevada discricionária, ou seja, livre de condições ou restrições. No entanto, por ser a nomeação de livre escolha, e sua exoneração também o é, impedindo-o de exercer determinadas funções junto à administração pública, em especial quando se refere à verificação da legalidade dos atos praticados, da sua eficiência ou mesmo de sugestionar sanções a serem aplicadas, inclusive a outros nomeados na mesma situação. Esta função já é prevista desde 1964, quando foi editada a Lei 4.320, quando se separou o controle interno do controle externo. Esse de responsabilidade do Legislativo e Tribunais de Contas e aquele de responsabilidade do próprio governo. No Decreto-Lei 200 de 67, reforça esta ideia no artigo 13, que determina que deva ser exercido em todos os níveis e em todos os órgãos, compreendendo o controle pela chefia competente, pelos órgãos próprios de cada sistema e pelos órgãos do sistema de contabilidade e auditoria. Com a promulgação da Constituição Federal em 1988, houve a inclusão nos artigos 70 e 74, que trazem o controle interno em âmbito federal e pressupõem a existência de um sistema de controle interno mantido de forma integrada. Em 2000, as regras de gestão foram fortalecidas com a promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal, número 101 de 2000, que trouxe maiores exigências quanto à administração pública gerencial, objetivando o controle de resultados de atingimento de metas de avaliação e controle de custos. Por conta disso, o sistema de controle interno deve ser capitaneado por um servidor de carreira e, conforme o porte, o órgão com uma estrutura para dar-lhe respaldo e com plano de carreira próprio, não se admitindo a presença de uma pessoa que mais capacidade que seja o seu comando. Da fiscalização ordenada no ensino. Não se pode imaginar a nova geração sem se dedicar à educação, e parte do ensino é de extrema importância e necessária ao desenvolvimento de um país que se quer democrático. Em palestra no evento Educação 360, realizado em 25 de setembro de 2018, pela Todos pela Educação, o economista Eric A. Hanushek, da Universidade de Stanford,
explica como a melhoria das escolas pode fazer a economia brasileira crescer. Para ele, a solução não é simplesmente investir em pouco mais ou muito mais, ou reduzir o número de alunos por sala. É necessário um plano consistente com comprometimento contínuo, porque se adiarmos isso, daqui a 25 anos o Brasil terá a mesma cara de hoje e não será desenvolvido. Infelizmente, estes apontamentos trazidos quando da fiscalização ordenada faz com que seja remetido a um total descumprimento das políticas públicas existentes e que, aliada à fiscalização relativa à merenda escolar, escancara deste desprezo. Os apontamentos são recorrentes nas duas contas anteriores e nada foi feito o mesmo planejamento para se evitar a continuidade desta situação constrangedora para o município. Ainda que os indicadores possam ser favoráveis ou próximo disso, eles poderiam ser mais altos e aos estudantes mais capacitados para o exercício de sua cidadania e competitividade que vida adulta traz. A indicação de que nenhuma escola tem laboratório de ciências, que muitas das escolas não têm quadras poliesportivas e cobertas e parque infantil, que das escolas pesquisadas, nenhuma delas possui a quantidade de itens de instalação física recomendada pelo Conselho Nacional de Educação e ainda constata falhas na manutenção das unidades visitadas, destacando-se instalações elétricas inadequadas, mobiliário inadequado, fiação elétrica exposta, lousas danificadas, sanitários desativados, entre outros problemas. As fotos desta constatação constam do relatório apresentado pelos agentes de fiscalização Bruno César Rebediedo e Mariana de C. Pires Tavares Albuquerque. No evento anteriormente mencionado, a presidente executiva de Todos pela Educação, Priscila Cruz, diz que o Brasil vem errando sistematicamente em não priorizar a educação e deixar outros assuntos e reformas serem mais importantes no debate público e nas políticas públicas, e afirmou, entre aspas, é o imperativo ético da nossa geração mudar a qualidade da educação brasileira. Temos dados e diagnósticos suficientes para isso e para criar uma indignação muito maior em relação às crianças e aos jovens que não aprendem. O que se verifica nas constatações feitas que o dinheiro investido por aluno é no seu total não está chegando efetivamente para a melhoria da educação de ensino à cidade de Mairink em razão disso. Com relação ao item ensino, as observações expostas anteriormente aqui são ratificadas. Com exceção da glosa de restos a pagar, não pagos até 31 de 1 de 2016, no valor de R$ 7.210,60, reduzindo a aplicação total final para 99,98%, que de fato em nada alterará o ensino na cidade e seria por demais rigorosa, sendo desproporcional e irrazoável a aplicação de qualquer sanção por conta deste descumprimento, as outras não podem assim ser decididas. Não se pode admitir a 1. Existência de professores de educação básica sem formação superior específica em uma sala de aula. José Luiz Monteiro da Conceição, em seu artigo O Despreparo dos Professores, o ensaio sobre um dos problemas que afeta o processo do ensino-aprendizagem dos educandos, diz que o professor é o mentor de todo o trabalho e tem a incumbência de promover para os seus alunos o ensino de qualidade, de facilitar a aprendizagem, de conduzir as aulas de maneira dinâmica, prazerosa, de aguçar nos alunos o poder de argumentação interativa e questionadora, dar a orientação didática adequada, fazer o acompanhamento das atividades propostas, ser eficiente e eficaz na disciplina que ministra, mostrar o domínio do conteúdo, ter formação plena, segundo exigência do Ministério da Educação, para que os alunos obtenham uma formação digna de excelência. Ora, professores, sem a devida formação, por mais boa vontade que tenha, não formará aquela criança como deve ser. Essa situação acrescida do excesso de alunos em salas de aulas traz uma consequência funesta para a sociedade mairiquense, e que não pode ser motivo somente de recomendação, pois ter-se-á a continuidade do não às notas previstas no IDEB é cada vez mais menos. Se tudo isso não bastasse na área do ensino, há uma demanda reprimida de vagas na educação infantil,
e no período em destaque não se verificou nenhum planejamento visando a normalização deste grave problema. No que se refere à merenda escolar, melhor solução não se dá, senão a da rejeição das contas. Não é por demais lembrar que a merenda escolar é um importante instrumento de chamamento das crianças e adolescentes, bem a manutenção delas no ambiente escolar. Não é sem motivo que a Constituição Federal afirma, em seu artigo 208, incisos 4 e 7, que a alienação escolar é dever do Estado e um direito humano e social de toda criança e adolescente que frequenta a educação infantil e ensino fundamental. A alimentação escolar é um direito humano e social de todas as crianças e adolescentes que estão nas escolas e um dever do Estado, governo federal, estadual, distrital e municipal. A base normativa de sustentação para a garantia da alimentação escolar como um direito humano está nos seguintes textos legais. 1. Constituição Federal, artigo 208 e 211. 2. Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, LDB. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 3. Plano Nacional de Educação. Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001. 4. Medida Provisória nº 2178-36, de 24 de agosto de 2001. 5. Portaria Ministerial número 251, de 3 de março de 2000. 6. Portaria Interministerial número 1010, de 8 de janeiro de 2006. E 7. Resolução número 32 do Conselho Deliberativo do FNDE, de 10 de agosto de 2006, e alterações. Se isso já não fosse suficiente, o artigo 4º do Código de Conduta Internacional sobre o Direito à Alimentação Adequada, CCI/DAA, traz com clareza meridiana que o direito à alimentação adequada significa que todo homem, mulher e criança, sozinho ou em comunidade, deve ter acesso físico e econômico a todo tempo à alimentação adequada ou através do uso de uma base de recursos apropriada para sua obtenção, de maneira que condiz com a dignidade humana. Não se justifica somente a satisfação das necessidades nutricionais dos alunos, enquanto permanecem na escola. Ele se apresenta como um modelo de programa social cujos princípios são reconhecer, concretizar e fortalecer o direito humano universal à alimentação. Por isso, é inadmissível o que foi constatado pela fiscalização in loco, realizado pelos agentes de fiscalização. 1. Recepção e conferência dos insumos para o preparo não é acompanhado por um nutricionista. 2. A cozinha não é adequada para o preparo. 3. Refeitório não atende às condições de higiene e limpeza. Não é novidade, mesmo para os que não têm formação, que promover bons hábitos alimentares nas escolas, trabalhar a favor de uma melhor aprendizagem, pois o aluno bem alimentado mostra um potencial maior. Sendo assim, o consumo de alimentos de forma adequada leva as crianças ao bom desempenho escolar e assegura maior facilidade de assimilação dos conhecimentos, além de prevenir uma série de doenças e desequilíbrios futuros, como problemas relacionados a crescimento, colesterol alto e também obesidade infantil. Não se justifica a falta de nutricionista, que somado a uma cozinha inadequada e a falta de controle de limpeza no local onde é servida a alimentação, é a clara demonstração de que não se atende à segurança alimentar. Levanta-se no relatório a questão do inciso 4, inexistência de alvará do Corpo de Bombeiros, AVCB, assim como da vigilância sanitária no prazo de validade. Parece que os eventos ocorridos ultimamente no Brasil de nada serviram para que as autoridades municipais se preocupassem com a segurança dos locais, pois com o que foi servido aos alunos. Da fiscalização ordenada, controle de dengue. Várias foram as irregularidades apontadas quanto ao controle de dengue no município. O mais grave é: 1. A ausência de indicadores no Plano Municipal de Saúde, assim como de um Plano Municipal de Contingência de Dengue atualizada. Essa é a notícia dada pelo JE Online no dia 18 de 3 de 2015, às 14h15. Foi, entre aspas,
chega a 27 o número de casos autóctones de dengue em Mairinque. Outros 33 pacientes contraíram dengue em outros municípios, o que totaliza 60 casos positivos na cidade. Relatório divulgado nesta quinta-feira, 12 de março, pela Diretoria da Vigilância Epidemiológica de Mairinque, aponta que já foram realizadas 230 notificações até o momento. Diante de uma situação crítica, estava-se diante de uma epidemia que se caracteriza quando um surto acontece em diversas regiões ou, no caso municipal, acontece quando diversos bairros apresentam a doença. Ora, mesmo com esta constatação, a administração municipal foi omissa, deixando de cumprir com as atividades de controle vetorial prescritas nas diretrizes nacionais para prevenção e controle de dengue, e mantendo uma estrutura de controle vetorial inadequado, faltando insumos, pesquisa entomológica e pesquisa larvária e ainda deixando de realizar visitas bimestrais em 100% dos imóveis. Total falta de controle da coisa pública, podendo causar prejuízos irreversíveis aos mairinquenses e àqueles que visitam a cidade. Precatórios. O relatório traz que houve quebra na ordem cronológica no pagamento de precatórios e o Ministério Público da Corte de Contas, ao emitir o seu parecer de emissão de parecer desfavorável, cita o de precatório não pago, em que figura como credor o MPSP. Assim se manifestou o órgão ministerial. E no entender do MPC, deve ser acrescentada, em detrimento da valoração das contas anuais do Executivo de Mairinque, a constatação, relatório de fiscalização, tópico B.4, de precatório não pago, no qual figura como credor o Ministério Público do Estado de São Paulo, no expressivo montante de R$ 11.754.214,69. Tal inadimplência, pelo que se depreende do relatório especial da documentação atuada eletronicamente nas movimentações 52.40 e 52.41. Seu ensejo, aliás, a decretação de sequestros das importâncias existentes nas contas bancárias da administração municipal, estando configuradas, portanto, grave inconstitucionalidade. Artigo 100, e ofensa à autoridade da coisa julgada, não se pode deixar de reconhecer como maculadas as contas em exame também por esse registro depreciativo. Percebe-se que esta atitude, por falta dela, desencadeou uma série de problemas futuros que culminaram com a hoje situação que se encontra as finanças municipais. Quadro de pessoal. Identificou a fiscalização e o acórdão a existência de cargos em comissão desprovidos de adequado requisito para ocupação. Discussão antiga, em especial junto ao Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público, que tem atendimento diverso não somente a este município. Para Márcio Camorossano, os agentes públicos ocupantes de funções de confiança possuem vínculo transitório com a administração pública, seja no exercício de função de assessoramento que há de prestar auxílio e assistência a agentes públicos mais graduados, detentores de competências decisórias, seja no de direção ou chefia, cujas atribuições se ligam à condução de atividades com capacidade decisória, devendo ficar demonstrado para que se comprove sua necessidade, que sem as referidas funções de confiança, a autoridade superior não teria condição de atuar com a eficiência desejada. Os cargos devem ser descritos a fim de que se possa avaliar a perfeita adequação constitucional e, se for o caso, extingui-los ou adequá-los. Concluindo, tem-se como certa a existência de várias irregularidades praticadas durante o ano de 2016, além de outras não trazidas nessas contas, tais como os subsídios do transporte urbano com recursos oriundos do Fundeb, a falta crônica de medicamentos e a perda em razão do vencimento do prazo de validade daqueles que foram adquiridos e não distribuídos pela Secretaria de Saúde, falhas na tesouraria, elevado valor de dívida, dentre tantos outros. Pelo exposto, e por tudo que consta no relatório do agente de fiscalização e pareceres de agentes públicos no âmbito do Tribunal de Contas, e neste relatório, somos pela rejeição das contas municipais do ano de 2016. É o nosso parecer,
que é colocada à deliberação do plenário, instância máxima deste legislativo. Assina o presidente da comissão, Rodrigues, vereador Rodrigues, membro, vereador Bruno Tan.